E se a vida não for essa batalha toda que a gente às vezes pensa que é? E se na verdade for um jogo? Um jogo que dá para aprender a vencer? Hoje a gente vai mergulhar numa obra de quase 100 anos que defende exatamente isso. Olha, é muito comum a gente encarar as dificuldades como, sei lá, um azar, uma luta sem fim, mas e se essa percepção toda estiver, na verdade, incompleta? Essa é a ideia central e bem revolucionária de Florence Scovel Shinn, lá no clássico dela de 1925, O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. Ela basicamente nos dá um novo manual, um que muda completamente as regras do jogo. Segundo a Shinn, a grande maioria das pessoas joga esse jogo meio que às cegas, sabe? Sem nem conhecer as regras mais básicas. E o resultado disso? Frustração, sofrimento, aquela sensação de que se está sempre perdendo. E o ponto-chave é este: o tabuleiro desse jogo é a nossa própria mente. Cada pensamento, cada palavra que sai da boca não é só um som, é uma jogada com consequências bem diretas. É aqui que a partida de verdade começa. Ok, então para entender como dominar esse jogo, primeiro a gente precisa conhecer o campo, né? A mente, e a dinâmica fundamental entre as duas partes dela. Essa distinção é fascinante. Pensa assim, a mente consciente é o capitão no leme, decidindo o destino. Já a mente subconsciente, essa é a casa de máquinas, superpoderosa, que simplesmente executa as ordens, fielmente, sem perguntar se o destino é bom ou ruim, ela só faz. Essa analogia do jardim é simplesmente perfeita para ilustrar isso. Nossos pensamentos são as sementes. Aquilo que plantamos ali, dia após dia, seja medo, seja fé, é exatamente o que a gente vai colher na nossa realidade. E isso nos leva a um princípio central, a tal da lei da correspondência. A realidade lá fora não é aleatória. Ela funciona como um espelho perfeito do nosso estado aqui dentro. Para mudar o que se vê do lado de fora, a transformação tem que começar por dentro. Não tem outro jeito. Sabendo disso tudo, como é que se começa a jogar para vencer? Vamos explorar agora a primeira de 3 jogadas de mestre, a força criativa das palavras. É que, neste jogo, as palavras têm um poder vibracional imenso. Elas não são só sons flutuando no ar. Elas funcionam como comandos, como decretos diretos para o universo e, o mais importante, para a nossa mente subconsciente. Então tá, como usar esse poder na prática? Com afirmações. E as regras são bem simples. Tem que declarar como se já fosse real, agora. Tem que ser sempre, sempre positivo. E o mais crucial de tudo, tem que injetar a emoção, o sentimento daquela realidade já conquistada em cada palavra. Vamos ver uns exemplos bem claros. Ao invés de focar na falta, a jogada de mestre é afirmar a presença do que se deseja. Percebe a diferença de "tô sempre cansado" para "cada célula do meu corpo vibra com energia"? É uma reprogramação direta do subconsciente. É trocar o disco. Com as palavras certas em jogo, a gente passa para a segunda jogada de mestre, construir a visão da vitória, usando o poder incrível da nossa imaginação. A imaginação, nesse caso, é a planta baixa da nossa realidade futura. Sabe, uma visualização bem viva, bem detalhada, imprime esse projeto na mente subconsciente que então, ela começa a trabalhar sem parar para construir isso no mundo físico. E aqui a Shinn introduz um conceito muito interessante, o do desígnio divino. A ideia não é se limitar, mas sim alinhar os nossos desejos com um plano maior, um plano perfeito que já existe para cada um. Ao fazer isso, o melhor resultado possível é garantido e muitas vezes ele até supera o que a gente tinha imaginado. Agora a gente chega na jogada final. E olha, talvez seja a mais contraintuitiva de todas e também a mais poderosa para alcançar maestria nesse jogo da vida. Essa é uma daquelas leis meio paradoxais, né? Ela explica por que lutar com unhas e dentes contra os problemas muitas vezes só serve para fortalecê-los, para dar mais energia para eles. O contraste aqui é tudo. Resistir a um problema é como lutar contra uma onda no mar. Só se gasta energia e a força da onda parece que aumenta. Já a não resistência, e atenção, isso não é ser passivo, tá? É um estado ativo de paz interior que permite que a onda passe e que a solução certa, o caminho certo, finalmente apareça. Certo. Então, quando se domina as palavras, a visão e a não resistência, o que acontece? Como é que o placar do jogo realmente vira a nosso favor? Jogar o jogo com habilidade, de acordo com a obra, leva a recompensas bem concretas. A gente está falando de manifestar prosperidade real, de transformar relações conflituosas em harmonia, de sentir uma saúde vibrante e talvez o mais importante de tudo,
de acessar uma orientação interna, uma intuição que nos guia para as jogadas certas. E é incrível pensar que esses princípios não são de algum guru moderno da internet, né? Eles vêm transformando vidas desde 1925. Isso só mostra o poder atemporal dessas leis universais do jogo. No fim das contas, a mensagem é esta: o poder de criação e a responsabilidade pelo resultado do jogo estão diretamente em nossas mãos. Não somos só peças num tabuleiro, somos os próprios autores das regras. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta. Um convite à ação, né? Se as regras estão em nossas mãos, que nova realidade cada um de nós vai escolher escrever a partir de agora? Fica aí a reflexão. Até a próxima.